Olá pessoal, para quem não me conhece, eu sou Cláudio Saldanha e hoje nós vamos falar mais um pouquinho sobre o e-social. Vamos falar de uma forma bem objetiva e clara sobre os eventos de saúde e segurança no trabalho, os eventos do SST, que algumas empresas, as empresas do grupo 1, já começaram a enviar agora no mês de junho e as demais já têm cronograma para o envio. Vamos entender essas regras, vamos tirar algumas dúvidas para facilitar o seu trabalho com esse envio de tabelas. Aproveita e se cadastra aí no nosso canal para receber notificação de novos vídeos e ajudar no nosso trabalho, ok? Então vamos lá. As tabelas de saúde e segurança no trabalho do E-Social, elas vieram sofrendo alteração desde o início da implementação do E-Social lá em 2018, ok? Com relação a alguns interesses, né, conflitantes, e acabou se resumindo aí em apenas três tabelas. Tabela S2210, tabela S2220 e a 2240. Uma das tabelas que era lá do grupo das tabelas de eventos, né, dos eventos iniciais, foi inserida dentro dessas tabelas, ok? Mas se resumiu hoje a essas três tabelas. Vamos entender que tabelas são essas e os tópicos que são importantes dentro dessas tabelas. Primeiro, vamos lá. O processo de simplificação, no processo de simplificação, desculpe, a parte específica de saúde e segurança do trabalho, no novo E-Social, ficou basicamente previdenciária, ou seja, ela se resumiu ao que interessa principalmente para o PPP e o monitoramento da saúde do trabalhador. Então ficou mais específica para o que se refere à parte previdenciária. Também tem a parte de previsão a riscos e a CAT, ok? Mas ficou contida ali na parte de previdência. A partir de julho de 2021, as empresas precisam utilizar o E-Social para cumprir com as obrigações relacionadas com o perfil profissiográfico previdenciário PPP, que aí vai entrar PPRA, LTCAT, PCMCO nesse grupo, e com a comunicação de acidente de trabalho, ok? Então vamos lá. Os três únicos eventos do SST no E-Social simplificado, que é a versão do E-Social S-1.0, ok? Que está em vigor aí desde julho, ficaram S2210, comunicação de acidente de trabalho, S2220, monitoramento de saúde do trabalhador, ok? E S2240, que é condições ambientais do trabalho, agentes nocivos, ok? Então vamos lá, vamos entender o que me interessa objetivamente, falando do lado de departamento pessoal e gestão de pessoas operacional, porque nós não somos da área específica de saúde e segurança no trabalho. Nós não somos técnico de segurança do trabalho, nem não somos engenheiro de segurança do trabalho, nem médico de segurança do trabalho. Então nós vamos entender de forma objetiva de como tratar isso dentro da minha empresa ou do meu escritório contábil, ok? A primeira tabela que eu quero ver com vocês é a 2210, que é a comunicação de acidente de trabalho. Eu queria esclarecer algumas questões com relação à CAT. Vou lá no manual do E-Social que está em vigor. Aqui, o E-Social, a versão S 1.0. Vou procurar essa tabela. Vou buscar a informação na fonte. S2210, ok? 2210. Então, eu marquei aqui as três tabelas para ficar mais fácil. Vamos lá na tabela. Comunicação de acidente de trabalho. Deixa eu aumentar um pouquinho isso aqui para ficar mais fácil para vocês visualizarem, ok? Então vamos lá, tá aqui, ó. S2210, comunicação de acidente de trabalho. Conceito: evento a ser utilizado para comunicar acidente de trabalho pelo declarante, ainda que não haja afastamento das suas atividades laborais, ok? É isso aqui que eu quero explicar inicialmente, ok?
É importante entender que muitas vezes as informações são escritas de uma forma despreocupada com as consequências daquela interpretação, tá? Então, quando ele fala aqui que esse evento vai ser utilizado e, por consequência, não é? Você vai emitir uma CAT, uma comunicação de acidente de trabalho, ok? Da mesma forma que acontece hoje antes do E-Social. E ele fala, ainda que não haja afastamento do trabalhador de suas atividades. Então, primeiro você tem que entender que quando ele diz isso, é porque muita gente acha que só deve emitir CAT quando o empregado for se afastar pela Previdência. Quando ele tiver lá aquele período, sofreu um acidente, vai ter mais de 15 dias de atestado, tá? Então não é isso, ok? A CAT você emite quando existe um acidente de trabalho, ok? E ele é um documento estatístico, tá? Um documento de comunicação de uma ocorrência. A CAT por si só, ela não vai gerar estabilidade para o empregado em nenhum direito adicional. É um comunicado para a Previdência Social de que existiu na empresa uma ocorrência de acidente de trabalho, ok? Claro que essa CAT vai influenciar lá na sua análise do FAP, o seu registro de ocorrência de acidente de trabalho, sua comunicação de acidente, por mais que não tenha ocasionado um afastamento previdenciário de auxílio-doença acidentário ou auxílio-doença. Mas, voltando à questão da emissão da CAT, você vai emitir CAT quando ocorrer o acidente de trabalho. Então, quando ele fala ainda que não haja afastamento, não quer dizer que qualquer acidente de trabalho deve ser comunicado. Acidentes de trabalho, pessoal, existem aos montes na empresa, mas nem todos são considerados acidentes de trabalho para a Previdência para que você emita uma CAT. Vou dar um exemplo para vocês. Quem trabalha em escritório e já cortou o dedo com papel, ok? E sangrou, não é? Aquilo é um acidente. Você estava manuseando papel e sofreu um acidente. Você vai emitir uma CAT por causa disso? Não, porque geralmente esse corte ele é chato, incomoda, mas você bota um band-aid e resolve. Ou um outro acidente que é comum, caiu um grampeador no pé do funcionário. É um acidente de trabalho? É um acidente de trabalho. Ocasionou a emissão da CAT? Geralmente não, vai doer ali, muitas vezes ele vai reclamar, não é? Da dor, sentar ali, esperar um pouquinho, passou. Mas você não vai emitir CAT por causa daquele acidente. Que tipo de acidente de trabalho se emite CAT quando você considera que aquele acidente é um acidente de trabalho para emissão da CAT, é um acidente de trabalho configurado pela legislação da Previdência? Então vamos lá, eu vou trazer a legislação da Previdência para vocês entenderem quando emitir uma CAT, ok? Então vamos lá. Vou voltar aqui no meu PowerPoint, aqui na minha apresentação. Vou vir aqui, ó. Tá aqui, acidente de trabalho. Lei 8.213 de 91, artigo 19. Acidente de trabalho é o que ocorre pelo exercício do trabalho a serviço da empresa, ok? A serviço da empresa ou do trabalhador ou do empregador doméstico ou pelo exercício do trabalho dos segurados referidos do inciso 7 do artigo 11 desta lei, provocando, essa aqui é a parte mais importante, provocando lesão corporal ou perturbação funcional que cause morte, ok? Ou perda da redução permanente ou temporária. Olha aqui, ó. Isso aqui é que é importante. Permanente ou redução ou temporária da capacidade do trabalho. Então, você só vai emitir uma CAT quando acontecer uma lesão corporal ou perturbação funcional
que cause a morte, é claro, ou a perda ou redução permanente ou temporária da capacidade de trabalho. Então, resumidamente, você vai emitir a CAT quando aquele acidente que ocorreu ocasionou numa suspensão temporária da atividade do empregado, ok? E para documentar essa suspensão temporária da atividade do empregado, seja em parte do dia, ou seja por um dia, 2 dias, 3 dias, ele vai ter um atestado médico, que no atestado vai ter um CID, ok? Para você emitir uma CAT, você precisa de um atestado, você precisa de um documento que diga que parte foi lesionada, que tipo de dano, que tipo de ocorrência, ok? Então você vai emitir a CAT apenas quando aquele acidente do empregado, conforme a legislação da Previdência, gerou uma redução ou perda permanente ou temporária da capacidade do trabalho. Então, o empregado precisou se ausentar do trabalho para tratar as consequências daquele acidente. Caiu um arquivo no meu pé, uma gaveta do arquivo no meu pé, machucou, tive que ir ao médico, ele viu que inchou, me deu um atestado de parte daquele dia. Aí você emite uma CAT porque aquele acidente que é corriqueiro de cair coisas no pé das pessoas foi mais grave, então gerou uma perda temporária da atividade, ok? Então vejam que aquele texto lá, ele não está completo, ele traz uma impressão de que qualquer acidentezinho que acontece no dia a dia, você precisa emitir CAT. Não, acidente de trabalho é configurado quando existe a perda permanente, perda ou redução, né? Permanente ou temporária da capacidade de trabalho. E isso é documentado através de um atestado médico. E outra coisa, para quem já emitiu CAT, sabe disso, você precisa de uma série de informações para emitir uma CAT. Agente causador, testemunhas, dano, parte do corpo afetado e assim por diante. Por isso que eu sempre indico que você busque um profissional da área de saúde e segurança no trabalho para emitir a sua CAT, ok? Então essa tabelinha que eu falei para vocês aqui, de comunicado de acidente de trabalho, você vai preencher lá no seu sistema de folha. Eu vou abrir o meu sistema de folha aqui, ó, para vocês verem como que fica, onde que fica essa informação da CAT, ó. Acessei aqui, ó, esse aqui é o meu sistema de folha Dex que eu uso nos treinamentos, ok? E aqui eu tenho, aqui na aba do funcionário, vou entrar aqui na aba do funcionário, eventos trabalhistas, SST, ó, tá aqui a CAT. Eu venho aqui e abro a CAT, vou informar que tipo de CAT é, iniciativa da CAT e assim por diante. Vejam que tem vários campos a serem preenchidos. Ele vai me exigir obrigatoriamente a maioria desses campos. Então, fique atento para não tentar ficar emitindo CAT sem necessidade. E não tenha medo de emitir uma CAT. E a CAT não gera direito à estabilidade para o empregado por acidente de trabalho. Quem gera a estabilidade de 12 meses para o empregado é o auxílio-doença acidentário. Ele tem que ser afastado por auxílio-doença acidentário. Isso só ocorre quando ele passa pela perícia da Previdência, o perito reconhece a necessidade do afastamento e pelo Código 91, que é o auxílio-doença acidentário. Ok? Então vamos para frente. Não precisa ter medo de emitir CAT, ok? Segundo, monitoramento de saúde do trabalhador. Monitoramento de saúde do trabalhador, ele é necessário para a emissão do PCMSO, que é o programa médico, programa de controle médico de saúde ocupacional. Está aqui, ó, o PCMSO. É regulamentado pela norma regulamentadora de saúde e segurança no trabalho número 7 do Ministério do Trabalho, chamada NR7. Ela estabelece a obrigatoriedade de criação
e implementação por parte das empresas empregadoras do PCMSO, com finalidade de promover e preservar a saúde dos colaboradores. Então, você vai enviar por essa tabela todos os eventos relacionados aos atestados que foram feitos referentes à saúde ocupacional. Isso aqui não é atestado de doença que o empregado teve. Esse atestado de doença é enviado na tabela de eventos temporários. O meu sistema tem aqui, ó, afastamentos temporários, tá vendo? Então, se eu for comunicar uma doença do empregado, ok? Eu vou informar aqui, ó, certo? Então, esses eventos de monitoramento da saúde são eventos específicos, são atestados específicos, que são os atestados admissional, que tem que ser realizado antes do início da atividade do empregado, para verificar se ele está apto para executar aquelas atividades. O periódico, que é feito periodicamente, a depender da atividade, o médico de saúde e segurança no trabalho, ou o próprio médico, né, para quem não tem o médico de saúde e segurança que está emitindo o PCMSO, vai determinar o prazo de validade. Você tem o exame de retorno ao trabalho, que a pessoa tem que fazer sempre que ficar ausente por período a partir de 30 dias, exceto no caso de férias, né? Mas também tem que fazer para quem está voltando de licença maternidade, por exemplo. Então, se o empregado ficou afastado da empresa por período a partir de 30 dias, tem que fazer o exame de retorno ao trabalho. O exame de mudança de função é o exame que se faz quando você tem uma função na empresa e foi promovido ou foi alterada, né, a sua função. Você pode ter uma alteração de função que não necessariamente foi uma promoção, não é? Então, quando aquela mudança de função gera algum tipo de mudança de ambiente de trabalho ou de forma de execução do trabalho, é necessário fazer o exame de retorno, o exame de mudança de função, ok? Tudo isso está lá na NR que fala do PCMSO, no caso é NR7, ok? E por último, o exame demissional, ok, pessoal? O exame demissional é o exame que se faz quando o empregado é demitido, ok? E tem que ser feito preferencialmente antes de pagar a rescisão. Se o empregado foi demitido, tem 10 dias para pagar a rescisão. Então, peça que ele faça o exame antes do pagamento. Caso ele esteja com alguma doença, você cancela o pagamento e, se for o caso, cancela a rescisão e encaminha ele para a Previdência. O fato do empregado estar doente, né, e não poder ser demitido não quer dizer que ele vai voltar ao trabalho. O médico vai dar um atestado médico para ele e ele vai comprovar na Previdência a doença para ele se afastar na Previdência. Quando ele voltar da Previdência, você demite ele novamente, ok? Então, vamos lá. Uma questão importante que eu acabei passando aqui na hora que a gente estava falando da CAT. Eu vou voltar aqui na CAT, ó. Aqui, no que se refere à CAT, só para não deixar passar a informação, ele fala aqui, ó, prazo de envio. Aqui no manual do E-Social, a comunicação do acidente de trabalho deve ser registrada até o primeiro dia útil seguinte da ocorrência, no caso de acidente, e em caso de morte, de imediato. Esse de imediato, pessoal, é de imediato quando você recebe a certidão de óbito do funcionário que faleceu em acidente de trabalho. Você precisa da certidão de óbito para emitir a CAT. Não vá querer emitir de imediato logo que você soube que a pessoa faleceu. Você precisa da certidão de óbito, ok? Esqueci de falar isso, mas voltei aqui para a gente não deixar passar, ok? Então, monitoramento da saúde, você está cumprindo a obrigação de informar ao Ministério do Trabalho em partes o PCMSO. O PCMSO é um controle médico de saúde ocupacional. Ele é anual e ele deve ser emitido pelo profissional de saúde e segurança no trabalho. E uma questão importante com relação a essa tabela. Eu vou vir aqui, ó, tabela 2220. Eu vou lá no manual do E-Social e vou procurar essa tabela, ok? Só para
estabelecer, tirar uma dúvida com relação a essa informação que tem aqui no Manual do E-Social. Aqui no Manual do E-Social, quando ele fala de monitoramento de saúde do trabalhador, ele traz uma questão que não é verdade, ok? E isso eu queria esclarecer para vocês. Quando ele fala aqui, ó, de quem está obrigado, ó, quem está obrigado, o empregador, o órgão gestor de mão de obra, que é quem administra os trabalhadores avulsos, ok? Os sindicatos de trabalhadores avulsos, não portuários, e os órgãos públicos em relação aos seus empregados contratados pelo regime da CLT, ok? Fiquem atentos que existem versões do manual anteriores que se refere a uma obrigação que não é verdadeira, que é a realização de exame médico ocupacional, o ASO, para estagiário. Estagiário não é empregado, ok? A própria NR7, que fala sobre a obrigação de emitir o PCMSO, ok? Que fala do PCMSO, ela traz aqui, ó. Essa norma estabelece a obrigatoriedade de elaboração e implementação por parte de todos os empregadores e instituições que admitam trabalhadores como empregados, ok? Se você quiser fazer exame admissional para estagiário, você pode fazer, a empresa vai te cobrar, para ela não ganha mais, mas não há obrigação, o estagiário não é obrigado. A atividade do estagiário é de aprendizagem, vai depender do tipo de estágio e do tipo de curso que ele faz para se relacionar ao envolvimento dele com as atividades, ok? Mesmo assim, ele está fazendo uma atividade de treinamento supervisionado. Então, não há essa obrigação de fazer exame admissional para estagiário, ok? Então, tomem cuidado com isso, porque se você quiser fazer, você faz, paga e o médico vai emitir sem problema nenhum. Mas não há uma obrigação. Exame médico admissional periódico e demissional é apenas para empregados, empresas que contratam trabalhadores como empregados, ok? Ele tem que ser um empregado CLT. O ASO está previsto na legislação trabalhista, na CLT, ok? Então tem que ter atenção com essas regras. Às vezes esses manuais eles colocam as informações um pouco, né, incompletas, isso traz confusão, ok? Próximo item aqui, condições ambientais para o trabalho. Nós precisamos entender que quando se fala de condições ambientais para o trabalho, nós estamos falando de PPRA, que é o Programa de Riscos Ambientais. Vou botar aqui, ó, LTCAT, PPRA. E nós vamos falar de LTCAT, ok? O LTCAT e o PPRA, eles estão muitas vezes relacionados. O LTCAT também tem uma relação com o PCMSO, mas ele é um laudo, tá? Então vamos lá, ó. PPRA é um programa regulamentado pela norma regulamentadora de saúde e segurança do trabalho número 9. O objetivo dele é promover a segurança e saúde no ambiente de trabalho, ok? Trabalhando com foco em evitar doenças do trabalho e acidentes no trabalho. Então, o PPRA é um programa que vai te emitir um relatório anual, ok? Então, ele vai te emitir um programa que ele traz sugestões para evitar doenças e acidentes, ok? Então, o PPRA, em determinadas situações, ele pode até substituir o LTCAT, se não tiver o risco lá de exposição a agentes nocivos à saúde e tudo mais. Mas o PPRA é um programa anual, da mesma forma que o PCMSO, e é obrigatório a todas as empresas, ok? É um programa que visa antecipar, reconhecer, avaliar físicos, químicos e biológicos e controlar os riscos presentes no ambiente de trabalho, ok? Então aqui, ó, é um programa que visa antecipar, reconhecer,
avaliar físicos, químicos e biológicos e controlar os riscos presentes no ambiente de trabalho. É um programa anual, você vai receber um relatório da sua empresa de saúde e segurança do trabalho e deve ler, tá, pessoal? Não é para receber e guardar, não. É igual o PCMSO. Você tem que fazer a leitura para ver as indicações, ok? E aqui você tem o LTCAT, Laudo Técnico de Condições Ambientais do Trabalho. É um programa que regulamentado pela Previdência. O objetivo é fornecer aposentadoria especial para os trabalhadores cujas atividades são desempenhadas em ambientes agressivos à saúde, desde que não exista previsão legal no anexo 4 do Decreto 3048. De acordo com o parágrafo 1º do artigo 58, com redação dada pela Lei 9.732, o laudo técnico de condições de ambiente de trabalho é elaborado por médico ou engenheiro do trabalho. O laudo, o LTCAT, é o único documento que existe com os parâmetros para a aposentadoria especial. O laudo ele se refere a um ambiente, a uma condição daquele ambiente e que vai estar vinculada ao empregado, ok? Essa informação do LTCAT está dentro da tabela que nós falamos aqui acima, ó. Vai estar dentro dessa tabela, ok? Esse LTCAT, ele vai trazer as informações necessárias para o empregado adquirir o direito à aposentadoria especial, mesmo para comprovar que não existe o direito à aposentadoria especial. Ou seja, tendo o laudo técnico, você vai dizer se tem situação de exposição a riscos da agentes nocivos ou não, ok? Então, agora o PPP. Tabela S2210, 2220 e 2240, elas compõem a necessidade do PPP, Perfil Profissiográfico Previdenciário. Esse PPP ele começou a valer lá em janeiro de 2004, ok? Porém, as empresas não adotaram isso, né? Começou-se lá em 2004, mas ninguém cumpriu. Qual era a obrigação do PPP? Todo empregado que fosse demitido no momento do desligamento ia receber o relatório do PPP, que veio substituir um relatório lá atrás, que é o SB 40. Então, o PPP, o Perfil Profissiográfico Previdenciário, ele é necessário para comprovar a situação de exposição a agentes nocivos à saúde. Não adianta o empregado ter recebido insalubridade, grau mínimo, médio ou máximo durante 15, 20 ou 25 anos. O que interessa para ele receber a aposentadoria especial é o PPP está indicando que ele estava exposto a X agente nocivo, ok? Então vamos ver o que é o PPP, ó. Perfil Profissiográfico Previdenciário é um documento histórico laboral do trabalhador que reúne, entre outras informações, dados administrativos, registros ambientais e resultados de monitoração biológica durante todo o período em que este exerceu suas atividades na respectiva empresa. Obrigatório a partir de janeiro de 2004, tem por objetivo primordial fornecer informações para o trabalhador quanto às condições ambientais do trabalho, principalmente no requerimento de aposentadoria especial. Finalidade: comprovar as condições para habilitação do benefício de serviços previdenciários, em particular o benefício da aposentadoria especial, prover o trabalhador de meios de prova produzidas pelo empregador perante a Previdência Social, ok? A outros órgãos públicos e aos sindicatos, de forma a garantir todo o direito decorrente da relação de trabalho, seja ele individual, difuso ou coletivo. Prover a empresa de meios de prova produzidos em tempo real, de modo a organizar e a individualizar as informações contidas em seus diversos setores ao longo dos anos, possibilitando que a empresa evite ações judiciais indevidas relativas a seus trabalhadores. E, por último, possibilitar
aos administradores públicos e privados acesso à base de informações fidedignas com fonte primária de informação estatística para desenvolvimento de vigilância sanitária e epidemiológica, bem como definição de políticas em saúde coletiva. Então, tanto a tabela de 2210, 2220 e 2240, todas elas estão relacionadas com o PPP. Claro que a de comunicação de acidente de trabalho nem tanto quanto as outras, mas está todo mundo relacionado com essa questão, ok? É importante você se atentar que todas as empresas, independente do número de empregados, independente se é do simples, lucro real, lucro presumido, se é grande ou pequena, tem que ter esses programas PPRA, PCMSO, quando for o caso do ambiente, ter o LTCAT. O LTCAT geralmente ele é solicitado, ele é emitido quando se tem suspeita de que o ambiente tem agentes nocivos à saúde do trabalhador, ok? Então você não é obrigado a fazer isso para um ambiente de escritório que visivelmente é limpo e bem refrigerado numa temperatura razoável, ok? Então você só vai fazer o laudo se for necessário, se houver suspeita, ok? Mas o PCMSO e o PPRA são obrigatórios e eles vão munir de informações para a Previdência, que é o que ela precisa com relação ao perfil profissiográfico previdenciário, PPP, ok? E aí, partindo do princípio que muitas empresas são pequenas e não vão contratar um médico de saúde e segurança no trabalho, um técnico, um engenheiro, as empresas de saúde e segurança no trabalho que terceirizam esse serviço, elas têm os seus próprios sistemas e esses sistemas que elas usam já estão exportando essas tabelas para os sistemas de folha dos clientes. Existe um layout padrão que é o próprio layout da tabela. Então veja aqui, ó, no sistema que a gente usa, por exemplo, o Dexon, ó, digamos que o meu empregado fez um exame admissional lá na empresa de saúde e segurança no trabalho. Tá aqui, ó, botei aqui um exame, ó. Nesse caso aqui, quando é exame admissional, que não tem aqueles exames complementares, saúde, sangue e tudo mais, você vai receber aqui o cadastro como 0300 ou 0295, que é avaliação clínica ocupacional, é que é a chamada anamnese, né? Quando ele faz uma avaliação baseada em questionário, ok? Então você tem essas duas opções. Mas quem vai te mandar isso, e inclusive as informações dos médicos que emitiram o ASO e que é responsável pelo PCMSO, ele vai te mandar isso em arquivo. E aí você vai importar, ó, do meu sistema aqui, ele fica aqui na central, ó, tá vendo aqui, ó? Importar tabela, ó. Importar arquivo XML. Então a empresa de saúde e segurança no trabalho vai me enviar o XML nesses layouts dessas tabelas 2210, 2220, 2240 e eu vou simplesmente importar. Então não vou precisar ficar cadastrando o atestado aqui ou CAT, ok? Ele vai me mandar essas tabelas e eu vou fazer o meu envio, ok? Porque quem tem um certificado é a minha empresa e ela vai mandar as informações por aqui, ok? E aí, conforme você for fazendo os seus cadastros, né, a empresa vai mandando as tabelas do que ela já fez de exame. Claro que ela tem um prazo para enviar, deve te enviar isso periodicamente para você cumprir as suas obrigações, ok? Então, era isso que eu queria passar para vocês. No meu ambiente do E-Social, eu ainda não tenho essas tabelas, ok? Mas aqui, ó, aqui dentro do empregador, você já tem algumas tabelas de movimentação. Então, eu já tenho aqui, ó, venho aqui em gestão de empregados, venho aqui do meu empregado. Os eventos de monitoramento vão entrar aqui junto com as minhas tabelas que eu já tenho, ó. Inclusive o afastamento temporário já está aqui, ó. Para eu registrar afastamentos por auxílio doença, acidente de trabalho. Então os eventos de SST vão estar aqui
junto com essas outras tabelas, ok? Que já estão em vigor. Então você vai poder verificar o seu envio direitinho. Importante você entender. O E-Social não é só um sistema para pagar INSS, FGTS e Imposto de Renda. Você está pegando várias informações, várias obrigações que antes você já tinha e que ficavam arquivadas, como o PCMSO, PPRA, os atestados médicos. E agora essas informações vão estar digitais para o governo monitorar o cumprimento das suas obrigações, ok? Então não há nada de novo. Simplesmente o que você já era obrigado a guardar, agora você vai enviar para o banco de dados do E-Social e a Previdência, o Ministério do Trabalho vai fazer a fiscalização, vai te solicitar que você apresente mais documentos, se for o caso, ou vai te notificar se você não está enviando os atestados, se o empregado está trabalhando sem atestado e assim por diante. Lembrando que essas obrigações são boas para o empregado e para o empregador, ok? Isso garante direitos ao empregado e preserva o empregador em ações sem fundamento, que o empregado fica pedindo direitos que ele não tem, ok? Mas é importante o empregador entender também que ele precisa ler esses relatórios, esses documentos e fazer a parte dele com relação à saúde e segurança no trabalho, ok? Um abraço a todos e até a próxima.